Bom dia a todos, graças a Deus por mais uma oportunidade de estarmos reunidos para louvarmos ao Senhor e aprendermos a sua santa palavra. Nós vamos iniciar o culto com a oração e depois iremos para o tempo de louvor. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela graça e misericórdia do Senhor em nossas vidas. Damos graças ao Pai pelo privilégio de estarmos aqui reunidos para adorarmos ao Senhor. Também recebemos a instrução da Tua Santa Palavra. Pedimos ao Pai a direção do Teu Santo Espírito por todo esse tempo, para que seja um tempo de edificação para todos nós. E pedimos a misericórdia do Senhor para que o Senhor possa receber o nosso louvor. Sabemos que não somos dignos, mas o Senhor Jesus Cristo é o único mediador entre nós e o Senhor. Nós oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Vou chamar aqui a minha esposa para me ajudar a passar aqui os slides. Número 259 do Corinho. Glória ao Salvador. O poder do sangue, número 256. Do teu pecado te queres livrar, seu sangue tem poder, sim tem poder. Almejas tudo, maligno escapar, seu sangue seu sangue tem poder, sim tem poder. Vícios, paixões, queres tu dominar, seu sangue
queres purificar. Seu sangue tem poder, sim, tem poder. Todas as manchas te pode tirar. Seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, aceita o dom de Jesus. Queres entrar no serviço real? Seu sangue tem poder, sim, tem poder. Queres também ser um servo leal? Terás no seu sangue o poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, aceita o dom de Jesus. Número 247, Jesus me transformou. Eu perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. Ao seu lado vou viver, o seu amor cantar. A mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos já fruir a salvação. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Vamos concluir o tempo de louvor com o número 170. Calmo, sereno e tranquilo.
descanso neste viver. Isto devo ao amigo, que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levando a cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim, não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Deus é tão bom e a misericórdia dele tão grande que dá vontade de a gente ficar louvando sem parar, né? Deus é maravilhoso. Meus queridos, nós vamos para a meditação na palavra do Senhor. Antes de iniciarmos, vamos orar mais uma vez, depois daremos início. Oremos. Senhor nosso Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, pelo tempo de louvor aqui que o Senhor nos concedeu, a graça e o privilégio de podermos entoar esses cânticos ao Senhor. E assim, ó Pai, trazer essa paz que só o Senhor pode dar, e assim acalmando o nosso espírito para receber a Tua palavra. Pedimos, ó Pai, submissão e obediência à Tua palavra, para que possamos assim nos submeter ao que a Tua palavra ensina, e assim possamos, ó Pai, ser crentes melhores, mais parecidos com a Tua vontade, para que assim o Senhor seja honrado e glorificado. Nós oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, nós vamos dar continuidade no estudo, baseado em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Vamos ler todo mundo junto. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro... Vamos lá? Não estou ouvindo não. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Que Deus abençoe a sua santa palavra. Este é um versículo muito bom para a gente tentar decorar, porque vai, vamos dizer assim, resumir um pouco, né, da vida cristã. Como o cristão deve viver? Esse versículo ele faz um panorama, vamos dizer assim, porque ele vai resumir aqui muitos princípios bíblicos que nós precisamos aprender para nossas vidas. Ele vem resumindo aqui, sendo bem direto, né? Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E aí eu venho trazer uma reflexão para nós. Eu vou colocar assim, se essas características aqui têm que estar ocupando o nosso pensamento, será que não tem que estar também na nossa prática, na nossa vida diária? Com certeza, né? Porque começa no pensamento.
Então, alimentando o meu pensamento de coisas verdadeiras, respeitáveis, justas, puras, coisas de boa fama, amáveis. E aí, eu alimentando o meu pensamento, eu vou externar esses sentimentos, essas características aqui. E temos que começar alimentando o nosso pensamento. E nós até vimos no estudo passado, né, que temos que ter cuidado com as janelas, né, do nosso pensamento, da nossa mente, que são os olhos e os ouvidos. Temos que ter cuidado no que vemos e no que ouvimos, para que possamos alimentar o nosso pensamento com o que realmente Deus quer que nós alimentemos. Então hoje nós estamos focados nessa característica da pureza, né, tudo que é puro, e já sabendo que essa pureza que Deus quer de nós, na verdade, no final da nossa carreira, vamos dizer assim, quando tudo se concluir aqui, é realmente a pureza total, certo? Ou seja, quando nós partirmos desse mundo, então Deus realmente quer isso para as nossas vidas. Aqui nesse mundo, se fosse possível, também seria isso, né? Ou é isso que Deus quer de nós, é a pureza total. Mas infelizmente nós somos miseráveis, pecadores, e nesse corpo, nessa vida, nós não conseguimos viver essa pureza total. Então o que é que nós temos que fazer? Lutar para que a cada dia possamos nos alimentar mais e mais dessa pureza, para que assim Deus possa ir trabalhando em nossas vidas. Se nós fecharmos os olhos para os princípios bíblicos, para os ensinamentos da palavra de Deus, então vai ficar mais difícil de Deus trabalhar em nós, da maneira que realmente Ele quer trabalhar. Porque nós já aprendemos que existe a vontade perfeita de Deus, não foi? E tem a vontade permissível. Então, se eu não fizer o que Deus realmente quer que eu faça, aí pode eu entrar na vontade permissível. E às vezes não é tão boa assim. Por quê? Porque se Deus está permitindo, então às vezes Ele está permitindo que eu faça o que eu quero, não é? Mas depois eu vou quebrar a cara. Porque o bom mesmo é fazer o que Deus quer. Como nós estudamos também em Romanos capítulo 12, que diz, versículo 1: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo. Está vendo a junção? Lá em Filipenses fala do pensamento. E aqui em Romanos, que é o mesmo escritor, né? Paulo escreveu lá aos Filipenses, escreveu também aos Romanos. Ele diz que agora nós temos que apresentar o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É saber o que é certo, se fazer e fazer o que é certo. Não é esperar o desejo do coração, né? Às vezes a gente prega o evangelho para alguém, a pessoa diz, não, quando eu sentir vontade, né? Quando meu coração chamar, sabe quando é que ele vai chamar? Nunca. Que o nosso coração está envolvido, quando fala assim, não é o órgão pulsador de sangue, né? São os nossos sentimentos, nossos desejos. E como nós somos carnais também, devido à natureza adâmica, então vai tender o quê? A nós fazermos o que não agrada a Deus. Então, de forma racional, é que temos que cultuar a Deus. Meu irmão, o que é esse culto racional? É eu saber o que é certo fazer e fazer o que é certo, mesmo que a minha carne não queira, mesmo que as minhas vontades, os meus desejos não queiram. Mas o certo a se fazer é isso. Então eu vou fazer isso porque eu tenho que adorar a Deus de forma racional. E não vos conformeis com este século, que está envolvendo o mundo, as coisas, as práticas mundanas, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Está vendo? Racional, mente. Filipenses fala a ocupar o nosso pensamento, mente, corpo. Então está interligado. Se a gente for parar para entrelaçar a Bíblia, fazer as ligações, que é como um quebra-cabeça, nós vamos montando as peças. Então começa alimentando o nosso pensamento e aí vem para o nosso corpo, para as práticas. Começamos pensando nas coisas que são agradáveis a Deus, fazendo o que é da vontade do Senhor e depois vamos praticando. Então, se nós não alimentarmos o nosso pensamento com as coisas que agradam a Deus, vai ficar difícil viver realmente a pureza. Vai ficar difícil colocar em prática as coisas que agradam ao Senhor. Então temos que ser transformados pela renovação da vossa mente, da nossa mente. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa,
a agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para que nós possamos experimentar essa vontade perfeita de Deus, nós precisamos começar alimentando os nossos pensamentos e também oferecendo os nossos corpos, o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, pelo culto racional. Vamos para 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, que diz assim: mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então nós temos que ter esse cuidado para não sermos enganados pela serpente, pelo tentador, pelo diabo, Satanás, os demônios, os inimigos da nossa alma. Temos que ter muito cuidado para não sermos enganados, porque senão vamos acabar nos apartando da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Aqui nós vemos que, eu vou fazer uma aplicação aqui, né? Às vezes as pessoas, algumas pessoas, não estou criticando e nem generalizando, certo? Entendam. Mas algumas pessoas acham hoje que para se pregar o evangelho, para atrair pessoas à cruz de Cristo, aos pés de Cristo, precisa fazer uma parafernália medonha no culto, né? Tem que ter show de luzes, tem que ter dança, coreografia, tem que ter show de milagre, tem que ter não sei o que, né? Simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se nós formos aplicar isso daqui à liturgia do culto, ao modo de como realizar um culto, qual é a parafernália que eu tenho que fazer num culto para chamar as pessoas à cruz de Cristo? Simplicidade e pureza. Então nós podemos fazer um culto debaixo de um pé de pau, não podemos não? Simplicidade. Precisa de até microfone se eu quiser? Não, tem que ter um microfone, tem que ter um sistema não sei o que. Precisa disso? Precisa sim, porque se eu não falar bem alto, as pessoas não vão ouvir, né? Mas não que todos esses adereços é o que vai fazer as pessoas chegarem a Cristo. O que faz as pessoas se chegarem a Cristo é o que? Simplicidade e pureza. Temos que ser pessoas simples. Simples no que eu digo, não é que a gente tem que andar aí, né, de qualquer jeito, não. Temos que manter um respeito, uma posição, temos que ter um caráter cristão, temos que buscar cada dia viver essa vida de pureza. É isso que Deus quer de nós. Então Paulo aqui, escrevendo aos Coríntios, ele diz: eu receio que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente. Está vendo onde é que começa a corrupção? Para nos afastarmos da simplicidade e da pureza, começa na mente. Muitos estudiosos da Bíblia falam: a queda de um cristão não é um acidente. A nossa queda espiritual, Deus nos livre de uma hora dessa, não é um acidente. Um acidente você vem aqui bem, né? Tá de repente, pá, buf, né? De uma vez. A queda espiritual não é assim, não é um acidente, é um processo. Começa corrupção da mente. Começa a gente se desviando das, vamos dizer assim, das práticas essenciais da vida cristã. Começa, para de ler a Bíblia, para de orar, para de congregar, e aí no final é queda. Não tem para onde correr. Então nós temos que preservar essas práticas essenciais à vida cristã. Leitura da Bíblia, oração e congregação. Essas são práticas essenciais à nossa vida cristã. Aí às vezes nós vemos assim: rapaz, o crente tantos anos na caminhada cristã e daqui a pouco se desviou. Endoidou, não foi? Mas não foi de repente. Foi um processo. Porque começa a corrupção da mente e aí depois vai se apartando da simplicidade, da pureza devidas a Cristo, que é o que nós devemos a Ele, né? Viver uma vida simples e pura, certo? Quando eu digo viver uma vida simples, não é que nós temos que nos conformar com a pobreza, vamos dizer assim, né? E não estou aqui também pregando o evangelho da prosperidade, não, irmãos.
nós temos que pedir a Deus muita sabedoria para mantermos um equilíbrio, né? Porque existem os dois extremos, e aí temos que ter um equilíbrio. Existem pessoas pregando aí que dizem, os crentes não podem ter dinheiro, não podem trabalhar, ganhar, não podem vislumbrar algo melhor para a sua vida financeira, porque o crente ele tem que estar conformado com qualquer coisa. É um extremo, né? E o outro extremo é colocar na mente do crente que ele tem que viver atrás de riqueza o tempo todo. Não, porque é prosperidade, Deus é o Deus de milagre, é o Deus de promessa e você tem que exigir a bênção. Cuidado, certo? Não podemos viver nem em um extremo e nem no outro. Temos que manter um equilíbrio. Não vou focar a minha vida, não devo focar a minha vida em busca de riquezas incessantemente e me apartar da simplicidade e pureza devidas a Cristo, me apartar dos caminhos do Senhor, e nem devo também viver uma vida miserável. Não, eu sou crente, tem que ser miserável mesmo. Certo? Então, nem um extremo e nem outro. Se nós formos observar na Bíblia, tem vários exemplos, né? De pessoas que conseguiram viver uma vida agradável a Deus e eram simples financeiramente, podemos dizer assim, e outros eram ricos e todos conseguiam servir a Deus. Temos que saber diferenciar que o nosso serviço a Deus, a nossa vida de pureza e dedicação a Deus, ela não pode ser atrapalhada pela nossa vida financeira, seja ela de abundância ou de escassez. Temos que saber manter um equilíbrio e diferenciar as coisas. A minha vida com Cristo tem que ser independente da vida financeira. Se eu estou bem financeiramente, estou bem com Cristo. Se eu não estou bem financeiramente, não estou bem com Cristo. Como é isso? Então, o que é que mede a nossa espiritualidade? São os nossos bens? É a nossa vida financeira? Como é a minha pureza devida a Cristo? Está baseada nisso? Então, tenho que ter muito cuidado para não confundir as coisas. E temos que nos concentrar no que realmente Deus quer de nós. Então, a preocupação do apóstolo Paulo aqui era que os irmãos se afastassem, se apartassem dessa simplicidade da pureza. Então, nós temos que tomar isso como conselho para as nossas vidas, porque Paulo está escrevendo a uma igreja, não é não? Ele está escrevendo a igreja em Corinto, e nós somos a igreja de Cristo. Não somos a igreja em Corinto, somos a igreja em Mombaça, não é não? Mas nós somos filhos de Deus, cremos no Senhor Jesus Cristo e temos que tomar esses conselhos que são dados à igreja para nós também. Os conselhos que são dados à igreja temos que tomar para nossas vidas, porque nós somos igreja de Cristo, fazemos parte do corpo de Cristo. Então precisamos buscar essa vida de simplicidade e pureza devidas a Cristo. Gálatas, capítulo 5, versículo 17, diz assim: porque a carne milita contra o espírito. Militar é lutar, né? E o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, nós entendemos, é que Paulo está querendo dizer aqui, nós entendemos que temos que fazer a vontade de Deus. Aí a carne fica lutando contra o espírito, para que nós não façamos o que seja do nosso querer. Eu entendi que eu tenho que fazer isso de acordo com a vontade de Deus. E a carne fica, faça isso não, deixa de besteira, né? Negócio de Bíblia debaixo do braço, buscar a Deus para quê? Né? E a carne contra o espírito. E o espírito contra a carne. Então temos que ter um cuidado, nenhum nem o outro. Né? Em que sentido? Não devemos nos entregar às atrações da carne. Nós temos que nos render à vontade do Espírito. A vontade do Espírito é que nós temos que nos render, para que assim possamos fazer a vontade de Deus. Mas aí ele diz no versículo 18: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Volta na lista. Quais dessas coisas nós praticamos? Está vendo a impureza no meio lá? Por isso nós temos que buscar viver uma vida de pureza.
Porque a impureza está lá no meio da lista daquelas práticas que não herdarão o reino de Deus. Quem vive nessas práticas não herdará o reino de Deus. E aí tem uma lista imensa, né? Prostituição, impureza. Você vê que está na mesma lista. A impureza está na mesma lista da prostituição. Algo terrível, né? Está na mesma lista da idolatria, das feitiçarias. Certo? Coisas terríveis. Está lá a impureza no meio. E aí temos que ter cuidado, porque a advertência é que o povo de Deus tem que viver uma vida de pureza, porque quem vive nessas práticas não herdará o reino de Deus. Aí você diz assim, irmão, mas vamos dizer assim, se eu pratiquei esse pecado de ciúme, perdi minha salvação? Pergunta cabulosa, é? Silêncio total. Ouvi uma agulha caindo no chão aí, né? Brincadeira. Mas preste atenção no detalhe. Aqui, irmãos, é quem vive nas práticas que não herdará o reino de Deus. Vive nessas práticas, não se arrepende, não busca a Deus. E nós já aprendemos que perder salvação, não. Ninguém se perde salvação. Ah, mas você praticou o pecado de ciúme, está lá na lista dos que não herdarão o reino de Deus. Mas peraí, você já era salvo? Era. Você não vai perder a salvação. Porque perder a salvação é a mesma coisa dizer que Deus te deserdou. Porque quando você crê em Cristo, você não passa a ser filho de Deus? Como é que Deus vai deserdar um filho dele? Ele não deserda os seus filhos. Você não deixa de ser filho de Deus. É isso que às vezes muita gente fica confuso com relação à perda de salvação. A pessoa pode perder a salvação se pecar e tal, mas peraí. Quando você tem um filho e o filho faz o que você não quer, você joga ele no mato, vamos dizer assim, abandona e pronto, olha, tu não é mais meu filho. Você faz isso, e mesmo que você diga, ele vai deixar de ser seu filho? Não vai, porque o sangue está na veia, certo? Ele não deixa de ser seu filho. Por mais que você deserde ele, ó, vai embora, não quero te ver nem pintado de ouro, vai, puxa o carro. Mas ele não vai deixar de ser seu filho. É a mesma coisa da salvação. Quando você crê no Senhor Jesus Cristo, você se torna filho de Deus. Onde foi que você tirou essa ideia, meu irmão? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Se eu me torno filho de Deus, como é que eu vou deixar de ser filho de Deus? Não dá, porque agora o Espírito Santo não é o sangue, né? Porque ele diz, ó, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Quem é que se torna filho de Deus? É os que nascem de Deus. E aí lembra da história lá de Nicodemos com Jesus, em João 3? Olha a ligação, quebra-cabeça da Bíblia, que a gente tem que ir juntando, ó. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus, em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Como pode suceder isto, né? Aí Nicodemos pergunta, como é que pode um homem nascer sendo velho, pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Aí Jesus disse, em verdade te digo, quem não nascer da água e do, não pode entrar no reino de Deus. Então, se nós não tivermos o nascimento espiritual, o nascimento de Deus, para o Espírito de Deus estar em nossas veias, né, no sentido figurado aqui, está habitando em nós não podemos ser filho de Deus. Mas se uma vez eu creio no Senhor Jesus Cristo, recebi o Espírito Santo de Deus, como é que esse Espírito Santo vai ser retirado de mim? Como é que eu vou deixar de ser filho de Deus? Não deixa. Vão levar peia, né? Se andar fora da vontade de Deus, é o que é que o pai que ama o filho faz? Disciplina, não é não? A Bíblia não diz que Deus ele disciplina a todos quantos odeia, é? Não, quantos ama. Então quem ama, cedo disciplina. Não é isso que a Bíblia diz?
Quem ama cedo, disciplina. Então, se você é um filho de Deus, creu no Senhor Jesus Cristo, aí você cometeu aqueles pecados lá, né? Ou um deles, ou mais de um. O que é que Deus vai fazer? Ele não te ama? Você não é filho dele? Disciplina. Aí vem peia. Que é pra gente, opa, peraí, onde é que eu tô, né? O que é que eu tô fazendo da vida? Me declarando filho de Deus e andando fora da vontade de Deus. Aí vem a disciplina para nos voltar ao caminho, né? Nos colocar de volta no caminho. Não vai perder a salvação. Isso é o maravilhoso do Evangelho também. Ele nos dá a segurança, a certeza. Não é para o nosso orgulho. É para nos humilhar cada vez mais. Eu costumo dizer, olha, quando o crente ele diz que é salvo, ele não está se orgulhando. Se ele tem a consciência do que é que está dizendo. Ele está, na verdade, se humilhando cada vez mais. Porque ele diz, eu não sou capaz de me salvar. Porque eu não consigo viver a vida de pureza que Deus quer. Mas Deus pode me salvar e eu confio a salvação da minha alma nas mãos dele. Não é uma humilhação não isso aí? Dizer, eu não posso. Eu sou impotente com relação à salvação. É uma humilhação muito maior. Mas eu confio em alguém maior do que eu, que pode realmente me salvar. Então, o crente, ao dizer que é salvo, ele está se humilhando cada vez mais. Ele está se humilhando mais do que aquela pessoa que diz, eu não sei, Deus é quem sabe. Sabia disso? Porque ele está reconhecendo que ele não pode. Eu não posso salvar-me. Não posso. Eu preciso de Cristo. E entrego minha vida a Ele. E tem um versículo que nos mostra esse processo, né, da filiação a Deus. Quando nós cremos no Senhor Jesus, aí o que acontece com nós, né? Efésios capítulo 1, versículo 13 diz, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido. Quando nós cremos no evangelho da salvação, que diz que Jesus é o caminho, fostes o quê? Selados com o Santo Espírito da promessa. Que é o quê? Quem é esse Espírito Santo? Aí, ó. O qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. O que é um penhor? O senhor Antônio Filho conhece bem, né? Trabalha nessa área aí. Um penhor, que não é a garantia? O cara vai fazer um empréstimo e precisa empenhorar alguma coisa, não é não? Aquele penhor é a garantia. Se o cara não tiver o dinheiro para pagar, o que é que o banco faz? Recebe aquele penhor. Porque aquele penhor é a garantia de que aquela dívida vai ser paga. Mesmo que o cara não pague em dinheiro, mas aquele bem é o penhor, é a garantia. O Espírito Santo que Deus coloca dentro de nós, ó, quando nós cremos em Cristo, fostes selados. Vocês já ouviram falar na expressão batismo do Espírito Santo? Já ouviram falar nisso? Está aqui, ó. Quando é que acontece esse batismo? Para a gente pegar esse termo que é muito utilizado hoje. Às vezes a pessoa te perguntar assim, você já foi batizado com o Espírito Santo? E a nossa resposta? Sim, eu já criei em Jesus. Mas você não fala em língua não? Falo, ó. Bom dia, boa tarde, boa noite. Fala a língua portuguesa, né? Se você falar o inglês, você pode dizer também good morning, good afternoon, good, né? Mas eu falo português, eu falo uma língua, um idioma, certo? O batismo do Espírito Santo é a habitação do Espírito Santo na pessoa que creu no Senhor Jesus Cristo. Quando é que você recebe o Espírito Santo? Quando é que você é batizado com o Espírito Santo? É quando você fala, é isso, é? Tá aí, ó, tá dizendo, ó. Também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes. Fostes selados com o Santo Espírito da promessa. No momento que você crê no evangelho, recebeu a Cristo como Salvador, você é selado com o Espírito Santo, é habitado com o Espírito Santo. E aí ele diz, ó, que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Quem é que garante que nós seremos salvos? É a minha vida de pureza, né? Rapaz, porque eu sou tão espiritual, né? Coitado de mim, né? Quem garante a minha salvação é o penhor. Deus deu um penhor, uma garantia que nós seríamos salvos. Que garantia é essa? O Espírito Santo, ó.
que habita em nós no momento que cremos. Ele é o penhor da nossa herança. É a garantia da nossa salvação. Aí eu cometi um pecado, pronto, Deus tirou a garantia. É assim, é? Quando a pessoa coloca um penhor lá, ele tem essa autoridade, chega lá e não, quero mais empenhorar não. Então o penhor já era, papai. Já era, empenhorou, né? Imagine, o ser humano não pode fazer isso, né? E Deus vai fazer, não, me arrependi de dar o penhor por essa pessoa. Vou tirar agora. Deus vai fazer isso? Jamais. Jamais. Uma vez que ele dá o penhor da sua salvação, a garantia da sua salvação, que é a habitação do Espírito Santo, já era. Não tem mais. Nem que você não queira mais ser salvo. Eu quero mais ser salvo, não. Já era. Eu estou exagerando, certo, pessoal? Estou exagerando. Porque um salvo nunca vai dizer que não quer mais ser salvo, né? Estou exagerando aqui. Não tem como perder a salvação. Não tem como, certo? Então, quando se pratica algum pecado, Deus vai disciplinar. Deus vai tratar. Porque é um filho, ele ama, então ele vai disciplinar para restauração. Quem disciplina um filho não é porque odeia o filho, é porque ama e quer corrigir. Porque se os pais não corrigirem, quem é que vai corrigir? A polícia, certo? E às vezes, não, mas a polícia, os bandidos vão corrigir, certo? E a lei dos bandidos é mais pesada do que a da polícia, né? Que a lei do bandido é morte. Diz, não pode ter pena de morte, né? Não, vamos entrar no assunto polêmico, não. Mas olha, as pessoas dizem, não, pena de morte não, é muito cruel. Mas a lei dos bandidos é assim, né? Aí, um dia desse eu vi até uma frase interessante. Diz assim, ó. Se o bandido, vamos dizer assim, se o ladrão rouba o cidadão, né? Para comprar droga, por que ele não rouba o traficante logo, direto? Quem tem a droga não é o traficante? Por que o usuário de droga não vai roubar o traficante? Me responda. Não é curioso? Uma coisa, não, tá ali o fulano de tal, é traficante, tá lá com aquelas trouxinhas de droga, né? Um saquinho lá, cheio de maconha, de droga. Por que o usuário não vai assaltar o traficante? Vai assaltar o cidadão de bem para tomar alguma coisa, às vezes, aí vende a preço de banana aquele objeto para ir comprar a droga. Vai roubar o traficante, macho, direto, que ele já tem a droga. Por que ele não vai? Porque a lei do bandido é pena de morte. Vai roubar um traficante para ver? Ele mata. Se o cara tentar tomar o terreno dele, a área da venda, né? Por isso que às vezes você vê aquelas placas das facções, né? Em algum bairro, porque ali, por exemplo, aquela região, eles é quem vende a droga lá. Se outra facção tentar entrar, é morte. Imagine tentar roubar a droga do cara. Aí é que ele mata. Não vou entrar no assunto polêmico não, mas será que a pena de morte diminui a violência? Pelo menos para os traficantes funciona, né? Porque ninguém vai assaltar eles lá não, porque se for, é morte. E se for, só vai uma vez, né? Porque morre, aí não vai de novo. Não estou dizendo aqui, irmão, você defende a pena de morte, não sei o que, muita crueldade. Estou dizendo nada. Estou só lançando para reflexão, certo? Eu costumo dizer, eu não sou árbitro. Eu estou aqui compartilhando a palavra de Deus e não estou sendo árbitro na vida de ninguém. Faça isso, creia assim. Estou querendo rotular as pessoas, não. Estou fazendo reflexões, certo? Aí você reflita, medite e aí você toma o seu posicionamento, certo? Então é bem interessante. Eu achei bem interessante essa frase. Aí era uma pessoa, quem publicou isso aí era uma pessoa que defendia a posse de arma, né? Aí eu li, aí falando sobre isso. Aí no final ele concluía assim, dizendo, por que não rouba o traficante? Porque o traficante tem arma. Ele anda armado. Aí o cidadão de bem não anda, né? Aí é vítima da bandidagem. Reflexão, né? Reflitam. Certo? Se realmente essa política do desarmamento trouxe segurança para a sociedade, para o cidadão de bem. Reflitam sobre isso. Então, no texto aqui, vai falar sobre a impureza. E é o que nós temos que estar fora disso. Por quê? Porque são obras da carne. Temos que estar focados na pureza. Agora, eu acho muito maravilhoso quando eu leio esse texto de Gálatas 5, é o fruto do Espírito. Versículo 22, que ele diz, o fruto do Espírito é
amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E é interessante que aqui não são vários frutos do Espírito, né? É o fruto do Espírito, está no singular, certo? O fruto do Espírito é todo esse pacote, certo? Esse é o fruto do Espírito, é todo o pacote: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E uma das coisas que nós temos que orar, né, a Deus é por esse fruto do Espírito. Por quê? Porque nós já temos o Espírito Santo desde quando? Desde quando cremos. Muito bem, nota 10, né, na prova. Desde quando cremos, nós temos o Espírito Santo. Agora temos que colocar em prática o fruto do Espírito. Porque se nós já temos o Espírito Santo, nós temos a capacidade dada por Deus para dar esse fruto. É ou não é? Nós não temos o Espírito Santo? Então nós temos a capacidade dada por quem? Por Deus. Não está em mim. Por quê? Porque é um fruto do Espírito, daquele penhor que Deus colocou em mim no momento que eu criei. Então não está em mim. Mas eu tenho que deixar, vamos dizer assim, o Espírito Santo agir na minha vida. Já conta uma história bem antiga, né, de um crente que parece que ele era pajé de uma tribo, uma coisa assim, um dos líderes de uma tribo indígena lá. Aí perguntaram a ele como é que ele via essa passagem bíblica, né? A carne lida contra o espírito contra a carne. Ele disse assim: é como dois cães ferozes, um preto e um branco. Eu não sei por que atribui a questão preto coisa ruim e branco coisa boa, né? Não é racismo, certo? Mas ele usou lá essa expressão, um preto e um branco. Eu acho que talvez porque o preto está ligado às trevas, né? O branco à luz, Jesus é a luz, nós sem Jesus estamos nas trevas. Acho que foi por isso que ele ligou assim, né? Então tem dois cães ferozes que vão brigar, um preto e um branco. E aí eles estão ali lutando. Quem vai vencer a luta? Aí ele diz: quem eu alimentar mais, que é o que estiver mais forte. Quer dizer que se eu alimentar o cão branco bem muito e deixar o preto morrer de fome, né, sem comer, então o preto não vai ganhar, né? Quem vai ganhar é o branco. E vice-versa, se eu alimentar mais o preto e não alimentar o branco não vai ter condições de ganhar. É assim a nossa vida espiritual. Agora vamos aplicar o texto: a carne contra o espírito contra a carne. Quem vai ganhar essa luta? Quem eu alimentar mais. Se eu alimento, aí agora está vendo a passagem lá de Filipenses 4:8? Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Se eu alimento meu pensamento com as coisas do Espírito, quando a carne vier, fazer que nem um professor de português, é michuruca isso aí, né? Tem força para combater comigo não, porque o Espírito está alimentado. Mas se eu alimento mais a carne, eu dou ouvido mais às coisas da carne, alimentando as tentações, alimentando os pecados. Quando o Espírito quiser agir, a carne vai dizer: sai para lá, mas tu não tem espaço aqui. A carne vai conseguir vencer a luta. Então assim a nossa vida espiritual. Para que possamos conseguir viver essa vida de pureza, nós precisamos alimentar mais o Espírito. Se ele não estiver muito forte, muito alimentado, ele vai perder a batalha. E aí, quem será o maior prejudicado? Nós. Então, meus irmãos, nós possamos refletir sobre isso. Deus espera de nós uma vida de pureza. Está lá no versículo que lemos no início, Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, ocupe o vosso pensamento. Então nós temos que ocupar o nosso pensamento com coisas puras e assim apresentar os nossos corpos para o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Que a cada dia possamos ser fortalecidos com a palavra do Senhor e deixarmos o Espírito Santo agir em nossas vidas. Porque se não deixarmos ele agir, se deixarmos a carne reinar, alimentarmos mais a velha natureza, aí infelizmente não seremos crentes vitoriosos. Mas para fazermos a vontade de Deus, para obtermos a vitória espiritual, que é o que nos dá realmente essa paz,
esse fruto do Espírito lá, amor, alegria, longanimidade, benignidade, que vai nos trazer essa paz, é realmente fazer a vontade de Deus. E para isso precisamos matar a carne de fome, certo? Não podemos alimentar a velha natureza, temos que alimentar a nova natureza, que é o Espírito. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela graça e misericórdia do Senhor em nossas vidas. Pedimos perdão por todos os nossos pecados e te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra que nos mostra que devemos ter vidas transformadas. Não podemos nos conformar com este século e viver segundo o curso do mundo. Temos que andar, ó Pai, ou nadar na contramão do mundo, buscando a Tua vontade, agradar ao Senhor, porque o Senhor deu a vida por nós, para que assim pudéssemos, ó Pai, ter acesso à salvação. E o mínimo que podemos fazer nesse mundo é viver essa vida de pureza que o Senhor espera de nós, para agradarmos a Ti e glorificarmos o Teu santo nome, e assim, ó Pai, podemos alcançar outras pessoas para o Senhor. Nós oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Irmãos, bom dia a todos. Deus abençoe. Até a noite, se Deus quiser, às 6h30 da noite estaremos de volta.